Vamos então nesse vídeo, pessoal, trabalhar com espaçamento entre linhas. Eu tenho um texto aqui já pronto aqui, ó. Esse texto aqui que eu separei. O que nós podemos entender quando nós falamos de espaçamento entre linha? Se vocês podem observar, esse texto aqui, ele tem essas linhas aqui, ó, cada linha uma abaixo da outra, e essas linhas estão muito próximas. Tem um tipo de estilo que, se você selecionar aqui através dessa caixa aqui, ó, conforme eu for passando o mouse aqui, ele já vai exibindo alguns estilos prontos, né? Então, por exemplo, esse estilo aqui, o normal, ele já tem a sua pré-configuração. Então, o que acontece? O que seria o espaçamento entre linha? O ideal é o seu texto não ter um número de palavras, de texto muito próximo ao outro. Então, o espaçamento entre linhas seria isso. Ó. Eu poderia selecionar um parágrafo. Eu posso vir aqui nesta opção aqui de parágrafo e vir diretamente ao espaçamento entre linha. Eu vou selecionar aqui 1,5, que é um padrão utilizado nos documentos, né? Veja a comparação desse texto aqui com o texto de baixo. Veja que eu não precisei precisar criar um novo parágrafo, né? Como muita gente às vezes acaba dando um enter. Ó, isso não existe, isso aqui está errado. Então, se você quer fazer um espaçamento no seu texto, venha nesse recurso, espaçamento entre linha, tá? Onde você também tem outra opção de duplo, exatamente. Esse exatamente aqui, ele permite você selecionar o número de pontos que seria dado como o espaço, né? Olha só, eu coloquei uma medida que ele já até reduziu. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, um outro número como 5, ó, veja que ele reduziu bastante. O padrão ali estava 12. Então eu vou colocar aqui um número, vamos experimentar aqui o 22. Ó, veja que o 22 ele deu um salto aqui nesse texto, né? Então, caso eu não queira me enrolar, me preocupar muito com essa numeração aqui, eu vou para o padrão mesmo, que é 1,5. O duplo, ele vai, obviamente, aumentar o número desse espaçamento. Veja que ele já deu uma aumentada em comparação ao texto de baixo. Um outro detalhe também é isso aqui. Eu vou deixar o tamanho simples mesmo, aqui o simples não, 1,5. Veja que eu vou colocar nesse aqui também para a gente poder ver a mesma configuração aqui, ó. Pronto, os dois textos estão com espaçamento. Se por acaso eu tenho esse texto aqui, né, esse parágrafo, esse outro aqui de cima, ou seja, se eu tenho aqui vários parágrafos nesse mesmo documento, ele permite com que eu possa selecionar, por exemplo, esse parágrafo aqui, e vamos dar uma olhada nessa opção aqui, ó, espaçamento antes. Se eu aumentar aqui, ele vai criar um espaçamento acima de onde eu estou com o mouse aqui, né? Acima da opção comer, que é essa palavra aqui. Se eu colocar o espaçamento, ó, vamos dar um OK aqui, ó. Veja que ele criou um espaçamento aqui em cima, porque o parágrafo é esse, então o espaçamento obviamente veio aqui para baixo, ou veio aqui para cima desse parágrafo, né? Eu vou selecionar novamente o mesmo parágrafo e vou colocar um espaçamento depois, ou seja, é depois do texto. Pronto. Então eu criei um espaçamento, ó. Veja que se eu tentar dar um clique aqui com o mouse, nada vai acontecer, apenas o espaçamento que eu criei aqui. Então vamos voltar aqui o texto ao normal. Ó, pronto. Já voltamos. Então aqui fica essa parte com vocês sobre espaçamento entre linhas, né? Vamos ver se não falta mais alguma coisa. A princípio seria isso aqui mesmo. Então, até o próximo vídeo.